Muito bem, então olha só. Hoje eu vou conversar aqui, bater um papo com o doutor para a gente poder esclarecer todas as dúvidas sobre o implante, porque provavelmente você vai precisar um dia ou conhece alguém que precisa, né? Doutor, me fala uma coisa. Quando a pessoa perde um dente, qual que é o processo para que a pessoa recupere e não tenha problema sério com esse dente? Sam, essa é uma questão que vem na humanidade, preocupando a humanidade há muitos anos. Se procurar na internet, você vê os egípcios antigos faziam próteses, furavam os dentes, colocavam, amarravam com fio de ouro, dente de animais, esse tipo de coisa. Graças a Deus, nós estamos em 2020, nós vivemos, né, no século 21, então nós temos soluções para repor dentes. Hoje em dia, para repor um dente perdido, seja por cárie, seja por um acidente ou por qualquer questão, os implantes ósseo-integrados são uma solução muito interessante. Então, só para você entender, o dente ele tem a coroa, que é a parte que aparece, tem a raiz, que fica lá mergulhada no osso ou da mandíbula ou da maxila, que é esse osso da parte superior. Quando você perde um dente, esse osso ainda ele mantém uma parte da estrutura lá. O que a gente faz? Faz, como o nome já diz, a implantação, a colocação de um pino, de um parafuso de titânio, né? Ou de material da cerâmica, existem uns materiais apropriados estéticos para isso, e para substituir a raiz do dente. Então quer dizer que aí a pessoa perdeu um dente, aí você tira essa raiz e implanta uma raiz que é uma raiz, exatamente. Você parafuso. Perdeu o dente inteiro. Existem outras situações, você pode perder a coroa do dente, por exemplo. Aí você vai fazer uma coroa e um núcleo, que se chamava pivô antigamente. Nós estamos tratando aqui do caso quando a pessoa perdeu a raiz do dente também. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Hoje existe essa solução, né? Você não precisa desgastar nenhum dente do lado. Durante muito tempo, eu mesmo, eu fiz as próteses fixas. A gente gastava dentes, né? Gastava um dente aqui, um outro dente ali, vestia 3 dentes no lugar, por exemplo. A falta de um dente, gastava um dente no lado. Usava os laterais para fazer um apoio. Só que isso acabava comprometendo esses dentes que não tinham nada, desgastava, depois de um certo tempo, por mais bem feito que seja esse serviço, vai dar infiltração, você, em vez de perder um, pode perder 3. Né? É por isso que a tecnologia avança e isso é maravilhoso, porque a gente pode contar com a tecnologia. Mas me diz uma coisa, a pessoa perdeu um dente, tirou a raiz, colocou um pino lá. Esse pino, ele tem algum tipo de rejeição? Essa pergunta é muito interessante. Todo mundo fala, poxa, implante dentário tem rejeição. Na verdade, tecnicamente não existe rejeição. Quando a gente fala em rejeição, você imagina nos transplantes. Na área médica são comuns, um passo muito importante para a humanidade mesmo, né? Quando se começou a fazer transplante de órgão. Mas existe uma questão de imunologia envolvida nos transplantes. A pessoa tem que tomar lá um imunossupressor, né? Uma coisa... Nos implantes dentários não, porque a ideia é a seguinte: a raiz falsa que é colocada, o pino de titânio ou de zircônia que é colocado, o organismo não lê esse pino como um invasor, como um corpo estranho. Entendi. Existe perda de implante num nível muito pequeno. A gente trabalha com odontologia, é um termo interessante, baseado em evidências científicas. Ótimo. Então, quando a gente fala em implantodontia, a gente vê os estudos de implantodontia chegam a uma margem de 98 a 99 de margem de sucesso de colocação de implante. Uma margem excelente. Muito alta. E assim, tudo isso dependendo muito da indicação. Então a gente pode conversar sobre isso depois, não pode ter uma doença de base ou tem que estar controlado. O que é uma doença de base? Uma diabetes, uma hipertensão, né? Então existem questões, quando você indica bem o implante, a chance de sucesso é muito grande. Pode acontecer uma contaminação durante a cirurgia e a pessoa perdeu o implante. Mas aí é uma questão de higiene e aí é uma questão do profissional. Técnica cirúrgica. Técnica, Existem os procedimentos, os padrões que são feitos e quem faz implantodontia tem que ser rígido a extremo com esses padrões para evitar esse tipo de problema. Até porque é uma cirurgia. Né? É uma cirurgia. É uma pequena cirurgia,
né? Mas é uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico, sim, quando a gente faz o implante dentário. Então o sucesso é muito grande. Sim. Agora, com relação a esse pino está lá, colocou, ele vai ter que passar por um processo de um tempo, né? Mas ele corre o risco dele cair, soltar, sair, alguma Legal. coisa? A gente chama isso de implantes osteointegrados. O que é a osteointegração? Como o organismo não lê aquilo como um corpo estranho, o organismo vai formando o osso e o osso ele gruda. Se a gente pegar microscopicamente, até para quem estuda, é bem legal, é bonito de ver. O osso gruda nesse implante, então ele causa o que a gente fala uma anquilose, né? Ele gruda completamente nesse implante. Então, depois de osteointegrado, é muito difícil se perder esse implante, tá? Então, ele fica bem rígido, bem firme. Lógico, se a pessoa tem uma péssima higienização, você vai ter uma contaminação depois. Você tem que orientar e a pessoa tem que seguir a higienização. A pessoa que fuma muito, também pode acontecer uma contaminação posterior. E outra questão é se a prótese que foi colocada, dentinho que foi colocado, um ou mais dentes sobre aqueles implantes não estiverem totalmente adaptados, a pessoa pode perder. Então, volto a falar a história dos protocolos e do cuidado que tem que ser tomado para se fazer tanto a cirurgia quanto a reabilitação. O que é a reabilitação? Quando você coloca novamente o dente no lugar. Que fantástico, né? A gente poder contar com essa tecnologia para poder repor um dente, né? De maneira natural, bonita. Você devolve estética, saúde e função para a pessoa. Isso realmente é uma coisa que a gente vê, a gente consegue mudar a vida das pessoas. Esses dias foi uma pessoa no consultório, ela foi fazer uma reabilitação total. Então, ela tinha os dentes, uma moça nova. Eu não sou tão novo assim, mas eu tenho 42 anos, ela é um pouco mais nova do que eu. E realmente ela não sorria, os familiares falavam que ela estava num estado de depressão mesmo, sabe? Porque ela não conseguia falar, ela tinha hálito ruim, próteses que ficavam caindo, e realmente é uma pessoa que tinha tratado os dentes uma vida inteira, só que nada resolvia, né? E ela chegou para mim, chegou à conclusão que o ideal naquele caso era que ela removesse os poucos dentes que sobraram e colocasse a prótese total sobre o implante, que é o que a gente chama de all-on-4, quer dizer, 4 pinos de implante e uma prótese sobre o implante. Esse procedimento é bem legal, já expliquei em outros vídeos aqui, e ele é feito de uma forma relativamente rápida, em poucos dias, pouquíssimos dias, a pessoa está reabilitada. E ela me manda uma mensagem 2 ou 3 dias depois falando assim: muito obrigado, você me devolveu a alegria de sorrir. Lógico, não só eu, a odontologia como ciência e ela como paciente de ter procurado e tal, mas é muito legal a gente poder também ajudar a mudar a vida das pessoas. Depois de um tempo, ela voltou ao consultório. E aí, como é que tá? A gente sempre tem uma apreensão, né, de saber se a pessoa está se adaptando com aquilo. Ela vira e fala assim para mim: Dr. Luiz, parece que eu nasci com esses dentes. Então você vê daí, olha em redes sociais, tirando fotos, sorrindo, você muda a vida de uma pessoa. Para quem não tem problema com os dentes, parece tão fala normal, que você está né? exagerando e tal. Para quem tem problemas com arcado dentário, problema de autoestima, problema de mastigação e problemas de saúde também, a reabilitação bucal através de implantes é fantástica. Eu conheço uma história que a moça, ela, em toda a sua história de rede social, Facebook, Instagram, todos os sorrisos da selfie dela era assim, ó. Ela sorria labialmente, né? Ela não abria as bocas ela não abria a boca por causa do sorriso. Não mostrava os dentes. Não mostrava, né? os dentes. E aí depois que ela fez toda a reabilitação, que ela ficou com um sorriso lindo, maravilhoso. Muda, né? Assim, você vê uma foto antes e uma foto depois, uma foto seguinte, né, do implante, ela com um sorriso bonito, sorrindo. Então, ou seja, devolve vida, né? E é bem gratificante pra gente, enquanto profissional, porque a gente se dedica muito, estudo, investimento, tempo, né? E poder saber que a gente tá fazendo um negócio legal pro paciente, né? Que fantástico. Doutor, obrigado pelo bate-papo. É Legal. muito bom saber que a gente pode
contar com você aí para ajudar todos os sorrisos, né, que a pessoa tenha, né? Se você tem aí um problema com sorriso, se você tem dificuldade em sorrir, tem algum problema estético ou até, como o doutor falou, funcional, né? Então não deixe de procurar um profissional capacitado que esteja, né, preocupado em ajudar que você devolva esse sorriso lindo, maravilhoso que você pode ter. Doutor, obrigado, um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até mais. Valeu, Sam. Obrigado. Obrigado.